Estas medidas são uma inevitabilidade? Não, estas medidas, nenhuma medida do Governo é uma inevitabilidade e o próprio Governo não é uma inevitabilidade. Creio, aliás, que se vai ganhando cada vez mais consciência no país disso mesmo. Até o Ministro Vítor Gaspar já está a falar mais depressa, o que significa que sente a porta mais próxima. Agora, estas medidas são a continuação lógica da política que tem sido seguida. Este aumento da jornada de trabalho na função pública, sem nenhum aumento consequente e proporcional de retribuição, porque se invocou abusivamente o exemplo do acordo dos médicos, mas nos médicos há aumento de retribuição, não tem nada a ver nem com o aumento de produtividade e, pelo contrário, num país que tem o nível de desemprego que já tem hoje, evidentemente que é uma medida que só vai agravar essa taxa de desemprego. O problema da função pública, em primeiro lugar, e ao contrário do que muitas vezes se ouve, Portugal não tem mais funcionários públicos do que a generalidade dos países europeus. Temos sensivelmente uma média de 11% de funcionários públicos relativamente à população ativa. O que se passa é que, de facto, temos uma administração pública, em alguns pontos, anacrónica, há uma falta de organização adequada dos serviços. Agora, o que se está aqui a perspectivar não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com a otimização do funcionamento dos serviços e aumento da sua operatividade. O que está aqui em causa, claramente, é uma lógica de privatizar aquilo que são os serviços públicos essenciais, como a saúde, a educação, a justiça, etc. E depois, claro que não dizendo que deixa de haver um Serviço Nacional de Saúde. Não se vai dizer isso. O que se vai dizer é que passa a haver um Serviço Nacional de Saúde o mais magrinho possível, que é o Serviço Nacional de Saúde dos pobres. Os ricos, obviamente, continuarão a poder ir aos serviços de saúde privados. Não se vai dizer que se vai acabar com o sistema de educação pública. Vai, evidentemente, é degradar-se esse sistema de educação pública, dizendo que ele é para todos, mas, obviamente, depois quem vai aos estabelecimentos de saúde de educação pública são os filhos dos trabalhadores e os filhos dos ricos têm possibilidade de ir para o ensino privado. E, portanto, estas medidas são a continuação lógica da política que está a destruir o país e à qual tem de ser urgentemente posto cobre, e por isso mesmo, e de que o Orçamento do Estado, que de repente deixou de se ouvir falar, mas que representa de facto o maior ataque ao rendimento, um instrumento de genocídio fiscal, e convém não esquecê-lo, e cuja aprovação está preparada para o próximo dia 27, eu espero que, não obstante todas as provocações e as operações de verdadeiro estado de sítio e terrorismo policial que foram feitas do passado dia 14 de novembro, o próximo dia 27 seja um dia de uma enorme manifestação, que seja mais um passo para pôr este governo na rua, porque isso neste momento é a emergência número 1 do país. É uma questão essencial discutir tudo já agora, mas é evidente que sob essa capa da discussão da arquitetura do Estado, o que está por trás disso é um propósito claro de privatizar tudo o que é rentável para o grande capital privado. Neoliberalismo puro e duro, na sua opinião. É destruir, entregar ao preço da uva mejona, porque é preciso assegurar receitas que permitam, com alguma contabilidade criativa, simular que se estão a cumprir objetivos, ou pelo menos a não incumprir tão gravemente os objetivos fixados pela Troika. Eu aproveito aqui para dizer que eu rejeito aquilo que se pretende dar por assente, que é esta lógica de que os ocupantes vêm cá e aprovaram, o Portugal foi aprovado, não, o governo português foi aprovado pelos seus patrões, pela Troika. Eu não me sinto representado nem por aquele governo, nem por aquela Troika, e a qualquer cidadão que ama o seu país não pode deixar de repugnar que haja uns senhores que não fazem a menor ideia do que é a história, muito menos o que é um país com mais de 800 anos de história, virem aqui aterrar e dizer o que é que a gente deve discutir ou não deve discutir. E só de facto um governo de vende-pátrias, um governo de Vichy, que acha que o que deve fazer, que o seu papel é o de colaborar com os ocupantes, é que é possível acontecer. Mas eu não quero deixar passar isto em claro. Quero dizer, esta ideia de que os portugueses têm de ajoelhar perante os ocupantes, vem cá ver se a gente se portou bem. E a teoria do aluno bem comportado é uma coisa que fica bem a Passos Coelho, mas não fica bem a qualquer cidadão patriota deste país. Segundo ponto, é óbvio que, inclusivamente, há aqui um ponto sobre o qual algumas pessoas querem fazer completo silêncio, é que a própria Troika é obrigada a reconhecer que as previsões do pretenso regresso, digamos, ao positivo
isto é, a cessação da recessão e o regresso ao crescimento, afinal, estão a qualquer coisa como 1/3 das previsões iniciais dela. E, portanto, já vamos, era 2,4, depois passou a 1 ponto qualquer coisa, depois a 1,2, agora já vamos em 0,8. E, simultaneamente, portanto, isso significa, como é óbvio, que mesmo aquelas medidas brutais, insisto, que constam do Orçamento de Estado, não vão chegar. E, portanto, não vai ser só em janeiro, ao ver-se, ou as pessoas olharem para o respectivo recibo de vencimento, ou quererem ir à farmácia ou ao supermercado abastecer-se e sentir o peso de um verdadeiro genocídio fiscal. Eu acho, aliás, espantoso como há pessoas que aparecem com uma proposta muito interessante, como 10% de IRC para as empresas estrangeiras que investem em Portugal. Quer dizer, e ao mesmo tempo se defende como natural taxas de IRS em cima de quem trabalha, com um trabalho mais qualificado ou menos qualificado, 3 ou 4 vezes superiores a estas. Portanto, o que está aqui em causa, deixe-me só terminar, Luís Gomes, o que cria emprego é o trabalho. E portanto, o que está aqui em causa é, de facto, uma iminência de uma verdadeira tragédia em termos de fome, de miséria e desemprego, que não vale a pena estar a iludir agora com esta pretensa boa classificação que a Troika atribuiu mais uma vez ao governo português, o que é perfeitamente natural. Portanto, a Troika são os patrões e os governantes portugueses, que aliás estão aqui apenas a cumprir as tarefas que o Banco Central Europeu, o FMI e a Comissão Europeia lhes entregaram, para cumprir. Uma vez cumprido isso, piram-se aqui para fora para um tacho qualquer que tem à espera lá fora. E, portanto, estamos aqui a procurar escamotear que o que vai acontecer a partir, já está a acontecer agora, mas vai acontecer de uma forma acelerada a partir de janeiro, é de facto uma expoliação de quem vive do seu trabalho e a sujeição das pessoas a condições inimagináveis e, ao mesmo tempo, como forma de aumentar as receitas fiscais e de comprimir as despesas, a gente sabe o que é que isto quer dizer. Portanto, vai ser menos hospitais, vai ser menos tribunais, vai ser menos escolas, vai ser uma pressão enorme sobre os profissionais que trabalham nesses setores para fazerem menos despesa, ou seja, fazerem, por exemplo, no campo da saúde, fazerem menos exames do que aqueles que eram necessários. Vão ser as ideias de que valerá a pena estarmos a gastar tanto dinheiro com um doente oncológico ou com uma hemodiálise num cidadão que tem 70 anos. Eu não sou um defensor daquilo que se chama o Estado Social. O Estado Social era aquilo que existia antes do governo, ou pelo menos para alguns, designadamente para o Partido Socialista, era aquilo que existia antes do governo PSD-CDS, e todos nós sabemos que, nessas circunstâncias, a saúde não estava adequadamente assegurada para a generalidade dos cidadãos, o ensino não era um ensino verdadeiramente geral e gratuito para todos os cidadãos. Portanto, eu não falo numa destruição do Estado Social como sendo o ponto ao qual nós deveríamos regressar. Eu falo num aniquilamento de direitos sociais fundamentais. E é óbvio que nós temos estado aqui a assistir a uma técnica que vai enganando cada vez menos as pessoas, que consistente em se dizer sempre, bom, não é bem isso, vamos esperar, temos de dar mais um espaço. Depois a situação, uma semana depois, é 3 vezes pior do que era anteriormente. Bom, mas nós temos que esperar. Eu não faço futurologia. Eu acho, sob esse ponto de vista, e já agora, frente a esse ponto não foi perguntado, para mim, é cada vez mais evidente que, uma vez que a lógica é cortar direitos e depois atirar com a polícia para cima, e portanto isto é a lógica do cortar na cenoura e aumentar o cacete, e todos os regimes que pensam que é assim que se safam, acabam com os governantes a não sair de casa, a não ser cercados de gorilas por todos os lados, e acabam a ser postos na rua. E portanto é inevitável, em meu entender, e isso já teria acontecido se nós tivéssemos uma oposição à altura que não tem, porque o Partido Socialista obviamente não quer ir para o governo. Nós temos 3 milhões de pobres. Acha que é um país sustentável com 3 milhões de pobres? Diga-me sinceramente, 3 milhões de pobres. Garcia Pereira, nós permita-me dizer, o que não é sustentável é a situação como este governo apanhou o país. E é por isso que está a fazer este processo de Pode vir com esse discurso. Eu fiz-lhe outra pergunta. Se acha que é sustentável um país que sobe 1 milhão de pobres e tem neste momento 1/3 da sua população abaixo do limiar mínimo de pobreza, e que vai ter, a partir de janeiro de 2013, ainda mais. Se todos nós o país não é sustentável se aceitar pagar a dívida. Que é isso que os senhores estão lá para obrigar o povo português. Que não há nenhuma alternativa para o povo português se aceitar a lógica do pagamento da dívida. Essa é que é.